Oiê, tô aqui hoje com a Cri, que é uma amigona de 10 anos. A gente se conheceu pelos maridos, né, Cri? Sim. E quando eu conheci a Cri, assim, eu me apaixonei. Sabe, uma pessoa zen, tranquila, amorosa. Então, assim, com muitos anos que a gente não se via, Muitos né? anos. A gente já chegou, tipo, da escola das meninas, coisas que me agradavam, da formação do cidadão, enfim. E outras pessoas me pediram detalhes, só que eu não sei detalhes, eu sou uma mãe só, eu não tenho essa bagagem da educação. Por isso eu pedi pra Cri me ajudar, porque ela trabalhou 10 anos, né, em escola construtivista. Isso. Não é exatamente só construtivista. Me Sim. explica sobre essa coisa de método ensino. Bom, então, em primeiro lugar, eu queria dar oi para vocês, dizer que assim, eu não fico tão à vontade no vídeo quanto a Aninha, vou aprender um monte com ela, mas enfim, espero poder ajudar todo mundo, porque é uma dúvida que todo mundo tem, né? Eu trabalho com educação há 20 anos, em escola construtivista 10, e nos outros 10 passei por outros tipos e modelos de escola também. O que acontece, que é muito legal no construtivismo, que não é um método, é uma linha de pensamento, que se utiliza de uma série de métodos, então do método tradicional, piagetiano, montessoriano, para o desenvolvimento dos alunos. Então, o que acontece? As crianças, dentro de uma sala de aula, têm diversas formas de aprendizagem. Então, uma funciona mais com aquele método que você precisa ensinar, dar uma aula, fazer uma ficha, uma lição, ela funciona muito bem. Tem uma outra que precisa vivenciar esse conteúdo na prática, seja com uma atividade mais lúdica, motora, que ela consiga visualizar aquilo. O que é gostoso no construtivismo? Que um dia inteiro você pode fazer de um jeito, ou às vezes no outro dia você mistura os métodos e você abrange um número maior de crianças, e também aquela criança que aprende de um jeito, muitas vezes ela percebe que o outro também traz benefícios muito interessantes e que ela começa a ver que ali também tem aprendizagem. Por exemplo, eu falo nesse vídeo que eu me encantei justamente por essa vivência. Sim. Porque na minha educação tradicional era sala de aula, carteira, apostila. Mas existe a hora da sala de aula, quadro, giz, né? Existe Sim. isso. Só que realmente é uma migração entre métodos e com o mesmo assunto ela vive de várias formas, né? Eu acho que é exatamente por isso que isso, fixa Aninha. mais. Exatamente isso, porque ela percebe que aquilo pode ser visto de diversas formas e cada vez que ela revê aquele conteúdo, ela aprende melhor ou ela percebe algo, como a gente percebe, as crianças assistem os filmes de contos de fadas inúmeras vezes e isso pode acontecer também com um conteúdo. Então você ensinar de uma forma e depois ela rever de outro, ela vai ver algo que ela não tinha visto naquela primeira vez, naquele primeiro formato. Então, na verdade, a gente começa a dar uma possibilidade maior para aquela criança, acreditando, apostando que ela vai ter mais uma chance de aprendizagem. Por isso que é uma linha que eu acredito muito. Ela abrange diversas crianças, né, com níveis diferentes de aprendizagem, mas também abrange aquela criança em momentos diferentes. Ao longo de um ano, essa criança passa por uma série de transformações. Oi, essa é a Marli, essa é a Aninha. Não vim só gravar vídeo, também da boia. Uma dúvida que eu também tinha e que uma pessoa me perguntou uma vez é até quando vai esse método? A partir de um momento que, entre aspas, tá? Sim. Fica sério. Ótimo, essa pergunta porque é muito boa. Porque tem gente que acha que vai ser sempre muito lúdico, muito brincadeira. Na verdade, existe uma grande confusão em relação a isso ser essa grande brincadeira, essa grande ludicidade. Porque, na verdade, isso acontece até na aprendizagem de adultos. No ensino-aprendizagem de adultos, se você tem uma aula na faculdade que é bacana, que é envolvente, isso não deixa de ser uma aula lúdica, certo? Então, os adultos também
precisam disso. Então, a gente pode dizer que esse essa é uma linha de ensino que pode se perpetuar até o ensino médio. Em momentos, né? Não é só aquilo. Isso. Se a gente não fecha em um método só, você pode estender isso até realmente o ensino médio. O que acontece? Existe uma questão bem importante que acho que é legal contar e que alguns pais já devem ter vivenciado isso nas reuniões em escolas. A questão da brincadeira, a questão da ludicidade, ela não é um momento que não foi planejado, porque o momento da brincadeira é um momento que normalmente é muito planejado. A criança pequena, ela precisa de momentos de experimentação com intencionalidade. Então, quando esse professor realiza uma atividade que aos olhos de quem não conhece a metodologia ou não conhece aquele trabalho a fundo... Você acha que é raso, que é só uma brincadeira. Quando eu gravei esse outro vídeo, inclusive, eu tinha uma percepção um pouquinho mais errada, assim, do método, de sempre ter um projeto e tal, porque dentro desse projeto eles trabalham muito focado vários aspectos. Por exemplo, a Alice tem 50 minutos de parque. No relatório, a professora fala se ela já se balança sozinha, se ela tem equilíbrio, se ela convive com os amigos ou se ela gosta de ficar isolada. Então, tem uma avaliação no parque do comportamento dela, com os outros, né? Perfeito, não tenho o que dizer. É exatamente isso, Aninha. Não é, tipo, recreio. Exato. Não é recreio. E esse recreio, para as crianças, é de extrema importância. Tanto que a gente acredita muito que os alunos de Fundamental 1 ainda precisam muito desse tempo. Precisam de tempo para pular corda, para estarem livres, né? Tendo esse momento que o corpo precisa, não é gastar energia, precisa se exercitar. Viver, né? Precisa ampliar, ativo, porque a gente não consegue hoje olhar para um aluno e pensar que ele é só o cognitivo. Ele é, além de toda essa parte da aprendizagem, como essa criança se dá na questão do equilíbrio, como ela se dá em relação ao conhecimento do seu corpo, ao chegar no outro, ao saber conversar, a estabelecer relações. Então, tudo isso é muito importante. Também, né? SOS Educação no Instagram. E ela fala isso, que se você fica muito tempo ali com o corpo em repouso, você começa a sair, parar de prestar atenção no que está acontecendo e vai para outro lugar. Então, no meio da palestra, ela fez todo mundo levantar, todo mundo se mexer, todo mundo conversar com o amigo, voltar a sentar. E quando a gente sentou de volta, a gente já estava muito mais atento àquilo que estava acontecendo. Que aí legal. Você tá sentada, você vai no celular, você pega um negócio na bolsa, você, né? Distrai. Você busca algum caminho para te tirar daquela situação. E às vezes, se isso é um combinado entre todos, você coloca todo mundo de volta no ponto onde você quer. E com as crianças a mesma coisa. Um pouquinho antes, né, Aninha, da gente ligar a câmera, a gente estava conversando o quanto muitas vezes a gente percebe que as crianças, quando estavam num processo de aprendizagem da escrita, por exemplo, estavam indo muito bem, tudo certinho, a professora super contente de que estava respondendo a todas as expectativas e de repente a criança tem uma pausa. O que acontece? Precisa entender que, às vezes, dentro da casa dela, na relação com a família, alguma coisa está acontecendo que ela está gastando muita energia com essa outra aquisição, que pode ser a introdução do uso do garfo, mudança de cama, mudança de quarto, a chegada de um irmãozinho. Enfim, tem uma série de acontecimentos pessoais que a criança faz como se fosse uma pausa naquela aprendizagem para gastar toda a energia dela, sim, nessa nova aquisição, que pode ser uma questão pessoal, social, afetiva. Então, muitas vezes a gente fica pensando, uma questão, uma atividade fora, tudo. Isso também, né? Às vezes começou uma natação, puxa, é tão difícil, né? Agora ela ter que buscar elementos para se relacionar com o novo professor, os novos colegas, aquela dificuldade de aprender a nadar, ou uma escola de dança, enfim. A gente às vezes tem uma expectativa muito grande de que as crianças correspondam a tudo que a gente imagina que elas vão
corresponder rapidamente. Uhum. E elas têm, ainda bem, uma capacidade muito melhor que a nossa de focar em algo e fazer aquilo 100%. Então, tem que ter essa conversa muito forte entre a família e a escola para entender o que está acontecendo num espaço e no outro e poder fazer um casamento e um equilíbrio. Mesmo, né? Complementando aquela questão de quando que deixa de parecer uma brincadeira e ter aquela coisa da sala de aula, eu notei muito no primeiro para o segundo ano do Fundamental 1. Porque já muda, gente. Muda. Apesar do conceito da escola ser aquela, da essência ser aquela, tem a sala de aula, tem a transcrição de texto, tem a hora de estar sentado e a hora de fazer uma atividade mais lúdica, mais prática mesmo, né? Uhum. Outra coisa que eu ia te perguntar é quando que a gente percebe se aquilo tá fazendo sentido pra família ou não, se aquele método tá funcionando ou não, porque eu já vi gente assim, estudava numa escola X, mas eu achei que não estava mais funcionando e aí eu mudei e fui para um outro método. O que eu costumo dizer para a maioria das famílias com quem eu me relaciono profissionalmente é que os pais sabem quando os seus filhos não estão 100% à vontade. Então, alguma coisa a gente percebe que aquela criança, que aquele nosso filho não está 100% na potencialidade que ele poderia estar. Então, ou é uma mudança no sono, ou é uma mudança na alimentação. Claro que isso acontece muito nessa fase pré-escolar, essas mudanças todas são naturais, mas a gente percebe quando está um pouquinho fora de contexto. É um jeito de brincar diferente. Quando o incômodo é tão grande que está afetando uma outra área. Exatamente. E a gente percebe que a criança não está à vontade. Eu acho que esse é o ponto, né? O alerta vermelho tem que acender quando a gente olha e fala, puxa, meu filho não está à vontade nesse contexto. E você comentou também, assim, da criança não estar se desenvolvendo com o passar de 1, 2 meses, Você vê que não está evoluindo. Porque uma coisa, por exemplo, com a Bruna, eu comentei já em várias, até acho que em vídeo e no meu Instagram, que ela estava com uma dificuldade na leitura. Só que a cada conversa com a professora, apesar de não estar de acordo com o que ela estava ensinando, que eles não comparam criança, né? Ela estava evoluindo. Ótimo. Então, se ela está evoluindo, é um sinal que, ok, ela está aprendendo. Agora, se daquele ponto ela não vai de jeito nenhum, né? Perfeito. Tem alguma coisa errada. É isso aí, isso também é outro alerta. Inclusive, esse se desenvolver, que a gente tem que ficar de olho, puxa, faz um tempo grande que eu não vejo nenhuma melhora em nenhum aspecto, porque o aspecto pode ser na escola, numa questão cognitiva, em casa, de repente começou a ajudar nas tarefas de casa, a levar o prato para a cozinha, fazer algumas coisas que a gente percebe que a criança evolui, né? Então, um conselho que eu daria é não só olhar para o aspecto escolar, cognitivo desse desenvolvimento, porque tem outras aquisições. O que vale ressaltar é a criança não pode parar de adquirir novos conhecimentos ou novas aptidões. Então, alguma coisa está acontecendo se ela não aprende nada novo ou se ela não se interessa por nada novo, né? Então, ficar de olho nisso acho que também é um outro ponto importante. Para finalizar, se uma pessoa hoje está olhando escolas e ela está em dúvida se ela vai para uma tradicional, mais rígida, assim, no sentido de militar, assim. Sim. De escola católica, enfim. Ou se ela vai para uma bilíngue que tem essa coisa lúdica, que tem o aprendizado, que tem... ou se ela vai para um construtivismo, para uma escola que é totalmente oposta à primeira. Parece ser oposta à primeira. Sim. A família precisa olhar para como é a casa dela. Então, inicialmente, como funciona a dinâmica da casa? Porque não adianta, às vezes, você tem um sonho de colocar aquela criança naquela escola que é muito diferente da sua casa. A criança vai ver um conflito tão grande que não vai dar certo. Então, acho que esse é um ponto bem importante, que seja a continuação da sua casa, da educação que você tem em casa.
O segundo ponto que eu acho bem importante é que os pais estejam seguros dessa escolha, porque o filho vai bem aonde a gente está bem. Então, se você escolheu uma escola que bateu de cara no seu coração, tem isso mesmo, não tem jeito. Tem que visitar, tem que ter a reunião, tem que sentir. Isso é algo muito importante. A forma como você é recebida, né? Ou você é recebido, pai e mãe são recebidos na escola. É a forma como o seu filho vai ser recebido. Então, se você não se sentiu bem, por que ele vai se sentir bem? Então, às vezes a gente esquece e fica só preocupada com Enem, com rótulos, questões, né? Como é que essa escola é conhecida na sociedade, no meu bairro, enfim. Mas o importante é isso, é você se sentir bem, você ter sido recebida de uma forma acolhedora e com verdade. Porque mais importante do que qualquer método de ensino é que a escola seja muito coerente ao discurso dela. É uma extensão da casa, né? Você tem que bater ideia. Porque senão... Não, e tem que ser coerente, porque às vezes ela tem também a intenção de ser de uma forma e a escola é de outra. Então, se o discurso está diferente da prática, isso você só conhece, como a Aninha falou, indo até a escola, vendo aquelas crianças brincarem, ali que você vai sentir se aquele espaço combina com a sua história, né? É verdade. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu peço ajuda pra Cris se eu não souber responder. Tá bom? Obrigada, foi um prazer. Tchau, tchau. Querida. Obrigada. Ai, gente, é difícil você. Tô até suando aqui. Gente, você vai muito bem na câmera.